Bom dia, meus queridos primatas! Bem, alguns milhões de anos após a queda do reinado dos dinossauros e dos grandes répteis marinhos, os mamíferos cetáceos começam a dominar os oceanos, desde seres pequenos a gigantescas baleias, dominando os mares por milhares de anos. E aqui vai 10 baleias pré-históricas que você precisa conhecer. Certinho, eu vou contar a baleia. A baleia. 1. Maiacetus. Maiacetus viveu onde hoje é o Paquistão, há cerca de 47,5 milhões de anos atrás, podendo chegar a 2,6 metros de comprimento. O mais interessante sobre esse animal pré-histórico é a sua descoberta. O seu nome significa boa mãe baleia. Isso porque quando seus primeiros fósseis foram descobertos, foram encontrados o crânio e parte do seu esqueleto pós-craniano. E nesse esqueleto havia algo que parecia ser um feto fossilizado. O que, se for confirmado, é o primeiro fóssil de um feto encontrado de baleia. No entanto, um estudo publicado em 2009 propôs que o tal feto era apenas um pequeno indivíduo que teria sido comido por um espécime maior. Mas mais uma reviravolta nesse caso é que cientistas questionaram que o feto não havia sinais de mastigação ou dano significativo em seus ossos, o que deixou a questão em aberto. Quando o segundo crânio de Maiacetus foi encontrado, perceberam que esse crânio também pertencia a um adulto e era consideravelmente maior do que o encontrado anteriormente. O crânio foi interpretado como pertencente a um macho, e se isso estiver correto, também poderá ser o primeiro exemplo de dimorfismo sexual nas baleias primitivas. Lá no mar uma baleia baleou outra baleia, e no jornal saiu baleia, baleia, baleia. 2. Paxetus. O Paxetus pode ser o mais antigo ancestral conhecido das baleias modernas. Representa o grupo de carnívoros terrestres que começou a desenvolver adaptações para um estilo de vida totalmente aquático. A natureza transitória é difícil dizer com certeza como o Paxetus viveu. Sua estrutura auricular é mais bem desenvolvida para ouvir no ar, o que indica que Paxetus passou mais tempo fora d'água do que dentro dela. Os locais onde os fósseis desse animal foram encontrados indicam que ele vivia nas regiões costeiras de estuários e ilhas. Eles viveram onde hoje é o Paquistão, podendo chegar de 1 a 2 metros de comprimento. Alguns pesquisadores o colocam como um predador de um tamanho de um lobo, que mergulharia na água atrás de peixes. Porém, os seus fósseis indicam um crescimento ósseo denso, uma adaptação bem conhecida em animais que passam muito tempo dentro da água. Isso, junto com o posicionamento dos olhos perto do topo do crânio, trouxe uma ideia diferente. Da caça à espreita na água, assim como os crocodilos modernos fazem. 3. Basilossauros. Quando estudado e nomeado pela primeira vez por Richard Harlan, ele chegou à conclusão de que era provavelmente um réptil marinho, e assim chamou o Balisossauro de Rei Lagarto. Foi só quando Richard Owen, estudando seus restos fósseis, o confirmou o animal como um mamífero. Owen até propôs que mudasse o nome de Balisasaurus para Zeuglodon, mas o nome de Balisossauros já havia sido registrado e não havia mais como mudar. Mas é muito comum ver Zeuglodon como um sinônimo de Basilossauros. Basilossauros representam uma das primeiras baleias. Evidência disso pode ser vista nas nadadeiras. As nadadeiras dianteiras ainda têm uma articulação no cotovelo, algo que hoje é visto nas focas. As nadadeiras traseiras, onde as patas traseiras estariam em seu ancestral, são bastante reduzidas, o que acabaria desaparecendo nas baleias posteriores. O tamanho de suas nadadeiras, comparando com o volume de seu corpo, significa que certamente era um animal pelágico. Os maiores espécimes de balisassauros podiam chegar a 18 metros de comprimento. Possuíam grandes mandíbulas que abrigavam dentes adequados para capturar presas que não seriam pequenas. Talvez baleias menores ou peixes grandes, que embora menores que o Basilossauros, mas ainda eram muito grandes para a maioria dos predadores. Em 1845, o Dr. Albert Koch construiu um animal nomeado de Hydrarchose e saiu em turnê pelo mundo exibindo esse ser, até sua destruição no incêndio da Grande Chicago em 1871. Além desse animal nunca ter existido, o material foi apresentado como uma serpente marinha, mas na realidade se tratava de fósseis de Basilossauros e fósseis de outros animais para montar essa besta. Você mentiu! Mentiroso! 4. Dorudon. Há 40 milhões de anos, antes que o subcontinente indiano se chocasse contra a Ásia e dobrasse o Himalaia, havia um imenso oceano nominado de Tétis. Ele era quente e raso, uma maravilha para peixes, a não ser por um predador, Durodon.
Dorodon podia chegar a 5 metros de comprimento e tem uma forte semelhança com seu primo maior, Basilosaurus, que também estava nadando nas mesmas águas e ao mesmo tempo que Dorodon. Isso levou a especulações que Dorodon seria uma espécime juvenil de Basilossauro. No entanto, um novo estudo, junto com descobertas de novos fósseis juvenis de Dorodon, anularam essa hipótese. Apesar do Dorodon ser um grande predador, ele também era caçado por outros predadores ainda maiores, como o próprio Basilosaurus e os gigantescos tubarões. 5. Zygophyseter. Podendo chegar aos 7 metros de comprimento, Zygophyseter é muitas vezes chamado de cachalote assassino. Viveu onde hoje é o sul da Itália, no mar Paratétis, que hoje é representado pelo Mediterrâneo, mares Negros, Cáspio e Aral. No entanto, no Mioceno, o nível do mar era muito mais alto, o que significa que o mar de Paratétis submergiu uma área muito maior do que esses mares fazem hoje. Zygophyseter era quase certamente um predador poderoso e tinha dentes na mandíbula superior e inferior. Essa é uma característica comum em baleias predadoras pré-históricas, que não foi transmitida às grandes baleias de hoje, como as cachalotes, que só têm dentes na mandíbula inferior. Os dentes de Zygophyseter também eram cônicos, afiados e profundamente enraizados nas mandíbulas. Essas são características de um predador que ataca presas grandes e poderosas, que danificariam suas mandíbulas e dentes em uma caçada. Estudos do crânio também revelaram que Zygophyseter também tinha um órgão espermacete, uma parte que seria preenchida com óleo e cera. Acredita-se que a estrutura desse órgão tenha fornecido a capacidade de usar ecolocalização, tornando a procura por presas muito mais fácil. É este órgão também que dá aos cetáceos modernos sua forma de cabeça de caixa. Mas eu preciso tomar banho. Não pega nada não, somos homens. Tá, acho que tá tudo bem. Isso aí! 6. Janjucetus. Os grandes dentes de Janjucetus pode parecer que se trata de uma espécime de baleia dentada, assim como as belugas, que possuem esses dentões aqui, ó. Mas uma análise do crânio desse animal revelou que se tratava de uma baleia de barbatana, assim como a baleia azul, que possuem esses filtros. Descobriu então que Janjucetus pertence a um grupo lateral de baleias que tem a mesma origem das baleias de barbatana hoje. Mas acontece que baleias como Janjucetus foram extintas sem deixar nenhum descendente vivos. Janjucetus era certamente um predador. Embora ainda não seja certo se era um predador generalizado que comia desde peixes a mamíferos marinhos, ou mais especializado em sua caça. Seu crânio, com tamanho de 45 centímetros, estima-se que esse animal poderia chegar aos 3,5 metros de comprimento, vivendo hoje na região da Austrália, por volta de 27 milhões de anos atrás. 7. Rhodocetus. Apenas 3 esqueletos fósseis desse animal são conhecidos, ambos do Paquistão. Embora não muito conhecidos, Rhodocetus ajudou a estabelecer a origem das baleias, evoluindo a partir de ancestrais terrestres. Seus fósseis incluem ossos do tornozelo recurvados, o que significa que os pés traseiros curvavam-se para trás em direção do corpo. Formas posteriores levaram essa progressão com membros traseiros menores, alinhando com a forma do corpo até o ponto que os membros traseiros não eram mais visíveis. Viveram há 47 milhões de anos, podiam chegar a 2,5 metros de comprimento e provavelmente ainda davam à luz em terra firme. Posteriormente, seus descendentes tiveram as narinas mais altas na cabeça, adotando um estilo de vida mais marinho, se afastando cada vez mais da costa e se tornando cada vez mais hidrodinâmicos. 8. Ambulocetus. Ambulocetus é um fóssil de transição muito importante para entender a evolução das baleias, pois mostra a ligação entre os mamíferos terrestres e as primeiras baleias. No entanto, um estudo de 2016 sugere que Ambulocetus era mais aquático do que terrestre, talvez até exclusivamente aquático. A estrutura da orelha de Ambulocetus é interessante, pois parece ter funcionado apenas quando estava debaixo da água. O crânio de Ambulocetus também está organizado de forma que pudesse engolir comida quando estivesse submerso. Os dentes também eram muito semelhantes a de outros cetáceos primitivos, e uma análise química desses dentes mostrou que eles foram expostos à água doce e salgada. Isso implica que Ambulocetus era ativo em estuários de rio, onde a água doce se encontra com a água salgada. Mas também pode sugerir que Ambulocetus era um predador com facilidade de transitar entre as águas. Seus fósseis são conhecidos do Paquistão, e estima-se que esse animal poderia chegar aos 3 metros de comprimento. Então, qual que é o peixe mais engraçado do oceano? Ah, isso é fácil, pô, é o peixe palhaço. Que te arremessa pro espaço!
Quando descrita pela primeira vez, essa baleia pré-histórica foi nomeada de Leviatã, em referência ao monstro marinho bíblico. No entanto, Leviatã já havia sido usado para nomear um mastodonte. Então, deram esse migué aqui, escreveram Leviatã desse jeito para nomear o gênero. Como apenas seu crânio é conhecido, Leviatã é frequentemente comparado aos cachalotes. Isso rendeu estimativas de tamanho de 13,5 metros. No entanto, Leviatã também foi comparado com outra baleia pré-histórica, o Zygopseter, o que resultou numa estimativa de tamanho de 17,5 metros. Se esse tamanho for real, significa que Leviatã teria estimativas parecidas com os grandes megalodontes. E por algum tempo da história, Leviatã e Megalodonte compartilharam os mesmos oceanos. Leviatã provavelmente se alimentava das mesmas presas que Megalodontes, que eram baleias de barbatana de tamanho médio. Com dentes com cerca de 36 centímetros de comprimento, Leviatã tinha dentição para derrubar grandes presas. Os dentes de Leviatã não são apenas maiores do que os dentes do Megalodonte, mas são considerados os maiores dentes conhecidos para fins de alimentação. Alguns animais, como os elefantes, têm dentes modificados que formam presas maiores ainda, mas são inúteis para processar alimentos na boca. Leviatã também tinha dentes na mandíbula superior e inferior, diferente das cachalotes modernas, que só têm dentes na mandíbula inferior. Talvez eu não devesse te chamar de tubarão. 10. Brigmorphseter. Mesmo podendo chegar aos 7 metros de comprimento, essa baleia pré-histórica deu azar de viver no mesmo tempo que os predadores Leviatã e Megalodonte. Ela se alimentava principalmente de lulas e outras baleias menores. Não se sabe muito sobre seu comportamento de caça, mas esse animal tinha o órgão espermacete, assim como as cachalotes de hoje. Então, esse animal poderia usar a ecolocalização para poder caçar. Foi sugerido que elas nadavam em grupos, mas isso com base em seu tamanho e em animais vivos de hoje. Brigmorphseter foi destaque no 5º episódio do History Channel Jurassic Fight Club.